Agora sim. Saudações ovaladas, público que está conosco em mais uma live da Brasil Rugby, da Confederação Brasileira de Rugby. São exatamente 6 horas da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo mundo através do Instagram. Agradecendo a todos vocês pela audiência. Um horário que a gente devia estar terminando o mesoval, né, Vitor? A gente está aqui ao vivo para todos vocês neste feriado do dia 21 de abril, Dia da Liberdade no Brasil, em referência ao Marte Joaquim José da Silva Xavier do Tiradentes. Então, os parabéns aí para os dois clubes que me vêm à cabeça, que servem de referência em alusão à data do 21 de abril, o Inconfidência de Belo Horizonte e o Inconfidentes de Ouro Preto. 21 de abril também, dia de aniversário da nossa capital federal, Brasília. Então, um grande abraço para Brasília e também para os clubes de Brasília, o Brasília Rugby e também todos os outros que se envolvem com o rugby lá no DF, o Samambaia, do nosso amigo Cauã, e Sem também fronteira. o Rugby Sem Fronteiras, que também fez parte da história do rugby lá da capital federal, no Planalto Central. Bom, Vitor, saudações ovaladas mais uma vez. Uma honra estar com você de novo ao vivo. E vamos para o que interessa, né? Falar sobre curiosidades do rugby do Brasil, não é mesmo? Fala, Virga, baita prazer estar de novo contigo aqui, né? Foi um programa, acho que o anterior, né, a live anterior que a gente fez foi bastante legal, né, sobre o livro. Acho que o pessoal ficou curioso para um papo mais estendido, né? E eu fiquei pensando agora, será que teve algum time chamado Tiradentes? Porque no futebol tem, né? Mas no rugby não tem Tiradentes? Não me recordo, acho que não. Tem não. Verdade, Mas né? tem muito time lá, né? Nas É, cidades históricas, né, e outros times, não só em Ouro Preto, mas a região aí tem história no rugby, né? sem dúvida alguma, Vitor. E bom, ó, mandem suas perguntas aqui no nosso chat, disponível na live do Instagram. Estamos à disposição. Mandem suas perguntas, curiosidades, qualquer informação que você tiver. O Vitor, inclusive, na live passada, teve um internauta aqui que interagiu com ele e levou, acho que, a mais pesquisas sobre o rugby lá no Rio Grande, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Talvez o Vitor aí daqui uns dias encontre mais informações. Um abraço para o Diegão, o grande Diegão, que está aqui conosco ao vivo também. Ele faz parte da história do rugby do Brasil também. A ESPN transmitiu esses dias o VT daquela vitória dos Tupis sobre os Estados Unidos em 2016, Vitor. Nossa, eu chorei, cara. Eu não tinha visto aquele jogo ainda. Você não tinha visto? Eu estava na Rio 2016, lá nos eventos teste, eu não consegui ver. Eu não Verdade. tinha visto a reprise do jogo. Eu fiquei nervoso como se o jogo tivesse sido ao vivo. Lá no portal do rugby a gente já postou e fica o convite para o pessoal entrar no YouTube da CBR Rio, que tá lá o vídeo ainda também da íntegra da vitória contra o Chile de 2014, que é talvez a primeira grande vitória nessa caminhada. Teve a vitória da Batalha de Assunção, famosa, né, contra o Paraguai, mas desde lá de 2008 o Brasil vinha tentando, né, dar um passo além e conseguiu aquela vitória de 2014 contra o Chile na Arena Barueri. O Diegão tava lá também. Aliás, eu postei a foto que eu postei, acho que ele tava lá, aparecia lá na foto. Tem até aquela foto clássica que eles estão na frente do placar. Esse jogo, Vitor, foi dia 26 de abril de 2014. Vai fazer 6 anos agora, no próximo dia 26. 6 anos daquele jogo. Foi um jogo bastante interessante, né? Eu lembro que, para mim, eu estava no estádio, para mim foi magnífico. Aquilo aí subiu a cabeça, todo mundo comemorando, porque a vitória contra o Chile era muito importante naquele momento para todo mundo, né? Porque era a prova de que o crescimento desse início de profissionalização do rugby no Brasil tinha dado frutos, né? Já era a prova do fruto, era uma vitória contra o Chile, que era o país que a gente estava perseguindo, né? Então foi muito importante. E legal que foi na Arena Barueri, né? Lugar ali abençoado, né, Vitor? Porque venceu o Brasil, venceu o Chile na primeira vez lá, venceu os Estados Unidos, sessão feminina fez ótimos torneios no circuito mundial de Sevens lá, né? Tem muita história. Ó, já pediram para mandar um salve lá para João Pessoa na Paraíba. Salve a todos os paraibanos. Tchau, salve João Pessoa. Um abraço para todo o O rugby da pessoal vai Paraíba, todo o rugby do Nordeste. O Núcleo BR também está aqui conosco. Ó, pessoal, estamos abertos aqui. O Ítalo está falando que está com saudade. Bom, tava saudade. lá. Ô, Vitor, andei pensando no que você falou, no que a gente conversou na semana passada. E qual que é a importância, na sua opinião? Fortaleza, Fortaleza, todo o rugby cearense, Fortaleza, Sertões Seturiões, Asa Branca, Iracema. Abraço do Jota, grande Jota Vilela, da Federação Paranaense. Puxa, Jota, estamos com saudade de você, né, Vitor?
Espera aí que a gente teve um probleminha ali técnico. Lá, já já o Vitor volta. O portal do rugby se desconectou. Aqui ele está voltando aqui, ó. Transmitir ao vivo com ele de novo. Beto Mergulhão, lá de Toronto, no Canadá. Copper Hills Rugby. Um salve aí pro Então, Copper Hills. Tá de volta, Vitor. deu uma oscilada aí, não sei o que aconteceu com o Insta. Caiu, o rank limpou, você tá de volta de novo. Tamo de volta, tamo de pé. Tem que jogar de pé ali. O Vitor vocês já conhecem ele muito bem, já conhecem muito bem. Ele é o editor-chefe do Portal do Rugby, que é o principal site de notícias do rugby no Brasil, um dos principais da América do Sul e do mundo também. E ele lançou o livro semana passada, A História do Rugby no Brasil, disponível já em formato de e-book, já disponível também no Kindle. Ó, Robert, eu mandei um abraço para o Inconfidentes logo no começo, mandei a explicação da data e tudo. A gente mandou aqui um abraço para o Inconfidentes e Inconfidência, tá? Em alusão à data do 21 de abril. O Confidentes que Vitor já jogou Taça Tupi, né? já jogou Taça Tupi, já jogou Taça Tupi. E o Vitor lançou o livro A História do Rugby no Brasil de 1891 a 2009. Ô, Vitor, fazendo um apanhado geral da história dos clubes, a gente vê que tem alguns clubes que fazem um trabalho muito bacana e deixam isso disponível no site. Uhum. O Niterói é um deles. E o Joca, com o São José, o São José tem uma linha do tempo dentro do site do São José. É muito bacana. Vitor, qual que é a importância dos clubes, da federação, das confederações, número de jogos e tudo? Qual que é a importância dos clubes em cultivarem essa história e preservarem-na e cultivarem? Qual que é a importância disso? Imensa, Virga. Tem várias questões que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Uma delas é a importância de construir a comunidade, né? Uma comunidade ela é construída também com história, com o seu passado, com as pessoas conhecendo o que significa a construção daquela equipe, tudo aquilo que foi feito para se chegar onde se está, né? E o que pode ser feito além. Então, da parte da identidade do clube é essencial, sobretudo porque a gente tem muitos dos clubes brasileiros, a gente tem vários clubes que são antigos, anos 60, anos 70, tem atividade, o SPAC, né, que já comentei no outro programa, foi fundado lá atrás, ainda no século XIX, com Charles Miller, mas também é uma história que volta no rugby, né, consistentemente a partir dos anos 50, né, e outros clubes dos anos 60, 70, 80, mas a grandíssima maioria dos times ainda é muito recente, e o pessoal tem que ter essa consciência desde agora começar a registrar. Se o clube é jovem, tem ali 5, 6 anos, 10 anos, começa a registrar as coisas. Isso é muito importante, porque lá na frente a gente percebe como que faz falta. Muitas vezes a gente, algumas nossas pesquisas sobre história, a gente vai se deparando com vários buracos, né, de documentação, de registro. E isso é um problema, né? Para a gente conseguir construir, de fato, uma história do rugby no Brasil, né? E também mostrar que o rugby no Brasil não nasceu ontem. Então isso é essencial para a gente entender que é um percurso de construção. Até para a gente ter um pouquinho de paciência também com as coisas, né? Entender que é um percurso, que é uma construção, que existem dificuldades, que existem forças das mais diversas agindo ali para ir para cima, para ir para baixo, mas que a gente tem que conhecer tudo isso, né? Sem dúvida. Eu me lembro muito bem de um prospecto do Jantar do Grab em 2010, que havia uma seguinte frase: história gera cultura, cultura gera orgulho, orgulho gera dedicação, dedicação conduz à vitória. Passa por tudo isso, né, Vitor? Passa por tudo isso, passa por ter consciência de todas as questões que envolveram esse processo e como tirar o melhor disso tudo, né? Como conseguir tirar o melhor disso tudo, como tirar lições disso tudo, né? Então, passa por aí. Eu ressalto bastante isso, Viga, porque eu vejo que ainda tem uma grande dificuldade dos times entenderem a necessidade dos registros, né? Às vezes a gente no portal fica um pouco chato, né? A gente fica exigindo que o pessoal manda placar, manda as coisas, mas é porque se a gente não faz isso agora, isso vai fazer falta lá na frente, né? Vai criar um buraco, né? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto até de alertar para as pessoas é, por exemplo, a gente tem um sério problema hoje no portal, que é de conseguir fazer estatística. Por quê? Da época da CBRU, né, desde a fundação da transformação de ABR em CBRU 2010, a gente tem tudo. O portal do rugby nasceu em 2009, então a gente tem esse material. Mas, por exemplo, como é que eu vou fazer uma estatística de, sei lá, a história de um confronto entre dois clubes que jogaram nos anos 90, quando nos anos 90 as pessoas não guardaram essas coisas? A gente não tem preciso. A gente tem muitas vezes aquela coisa, eu acho que eu lembro que, mas achar e lembrar não é a mesma coisa que ter aquilo registrado, mesmo porque as coisas se confundem, né? Então era importantíssimo a gente ter tudo isso registrado. A gente no portal, fica o convite pro pessoal, tem uma seção chamada tabelas lá, tem a seção tabelas de seleções brasileiras e tabelas Campeonato Brasileiro e dos estados. Ali a gente tem listas de campeões, algumas tem alguns buracos até ali, de alguns asteriscos que seriam importantes a gente conseguir
né, esmiuçar até mais a fundo. E tem uma lista, cara, de todos os jogos da história das seleções brasileiras. Tá tudo lá. Eu sei que existem alguns joguinhos até que foram perdidos ali de amistoso contra clube argentino, que o pessoal já me alertou, mas eu até hoje não consegui o dado mínimo ali, que é o adversário, um placar, uma data, enfim. Mas tá 99% tá lá, né? Dos jogos do Brasil. Isso é muito importante, né? Ó, o professor Flávio Muniz está aqui, ó. Abraços de Uberlândia, Minas Gerais. Sou o pai do Samir, ele ex-jogador do Uberlândia e atualmente jogando no Tucanos de São Paulo. Treinando em casa para contribuir para o time. Parabéns por incentivar e motivar esse esporte. Audiência nobre aqui. Sami Arap, ex-presidente da Confederação Brasileira de Rugby, hoje membro do Comitê Olímpico do Brasil. Parabéns pela iniciativa. Em todos os prêmios Brasil Rugby que participei, eu sempre ressaltei a história e os veteranos que não são lembrados. Sim, sim, sim. Um abraço para o Vitória Rugby, grande abraço para o povo capixaba. Foi dia de Nossa Senhora da Penha esses dias atrás aí, todo o povo capixaba, um grande abraço. O Sami coloca, tem atletas da seleção que começaram a jogar nos anos 90 e nem conhecem nada sobre os anos 70 e 90, entre 70 e 90. O Vitor, conta mais. O anos 70, anos 80 é uma coisa que tá lá bastante no livro, né? Uma época que a gente tinha uma riqueza de documentação também que ajudou bastante, né? Aliás, o processo de construção da seleção brasileira nesse período é interessante porque o Brasil teve momentos que ele conseguiu sequências de campeonatos sul-americanos jogando. No Brasil, a gente volta lá atrás. 64, a seleção brasileira, que eram basicamente ingleses, mas tinha ali alguns nomes que não eram ingleses, eram britânicos, né? Aquela equipe conseguiu um vice-campeonato magnífico, né? Foi a última que venceu o Uruguai, empatou com o Chile e tudo mais. Depois, o Brasil ele foi, com o tempo, ficando mais restrito a uma briga com o Paraguai. Né? Com o Paraguai, porque Uruguai e Chile conseguiram elevar um pouco mais o seu rugby. O Brasil começou a construir muito o rugby cada vez mais nacional nesse período, então os clubes, os colégios, né, vários colégios começaram a ter rugby, os clubes começaram a ter categoria de base, isso foi renovando os plantéis, então a gente começou a ter plantéis cada vez mais brasileiros nos clubes brasileiros, não só de estrangeiros, isso foi muito importante para a sequência, para o futuro do rugby no Brasil, não só para a seleção brasileira naquele momento, de renovação, que era uma renovação importante, mas também era muito importante porque vários deles fundaram clubes na sequência. Foram clubes que foram sendo fundados nos anos 80, nos anos 90, enfim. Então o rugby de colégios, o rugby universitário foi muito importante. E nesse momento o Brasil tinha ali, conseguia vencer o Paraguai com bastante consistência, mas o Paraguai foi chegando. Lembrando, né? É muito importante a gente sempre ter em mente que a gente nunca está correndo sozinho, né? O Paraguai também está evoluindo, o Uruguai também está evoluindo, o Chile também está evoluindo. É uma Mas corrida. teve um hiato aí das seleções brasileiras no final dos anos 80, não é mesmo? Conta mais essa história aí que você descobriu enquanto fazia a sua pesquisa que deu origem ao livro. Teve um hiato. A Associação Brasileira de Rugby nesse período, ela buscou em um dado momento, nos anos 80, dar uma priorizada nas seleções brasileiras juvenis, e não só na adulta. Então, o Brasil não jogou alguns campeonatos sul-americanos nesse período. Voltou, no começo dos anos 90, o Brasil volta a jogar o campeonato sul-americano. Tem uma vitória, acho que 89 agora de cabeça, mas a gente pega contra o Paraguai, que foi uma vitória elástica do Brasil. Depois o Brasil joga no começo dos anos 90 até 92 ali, e aí volta a sair no momento mais conturbado do rugby brasileiro. A seleção brasileira já não conseguiu mais sustentar e só voltou com a criação das eliminatórias para a Copa do Mundo, né, que o Brasil volta a disputar, volta a formar a seleção brasileira adulta com as eliminatórias para o Mundial de 99, os jogos a partir de 96. Né? Mas, de qualquer maneira, esse momento é interessante porque a seleção brasileira juvenil era ativa. E a gente tem outra questão importante, Virga, para se ressaltar de anos 70, anos 80. Era a presença sempre de equipes estrangeiras no Brasil. No Brasil, ele recebia muitos clubes estrangeiros, combinados estrangeiros. Tem o famoso time dos Penguins, né? Que era um combinado britânico que tinha seu prestígio, jogou no Brasil, o Brasil enfrentou eles. Mas tem uma série de clubes estrangeiros que frequentaram o Brasil, clubes argentinos, clubes ingleses, clubes franceses. Tem clubes na África, tem time de Botsuana que veio para o Brasil, tem time da Zâmbia que veio para o Brasil. E isso é o time da Zâmbia e da Botsuana que vieram para o Brasil? Quando foi isso? Eu posso pegar aqui certinho na nossa lista, Não, mas tem. Mas tá lá, o pessoal entra no portal, tá lá, procura na lista de seleção brasileira masculina de 15, tem todos os jogos e vai aparecer esses times. Eram times sul-africanos, na verdade, que vieram para cá, né? Mas por que essa ausência da seleção adulta?
ali foi uma decisão estratégica, né? O Brasil ele precisava desenvolver o seu rugby juvenil. Certamente não tinha dinheiro para tudo, né? É uma questão importante, era difícil manter tudo isso. E foi uma opção, foi uma decisão estratégica daquele momento da BR. Tem várias decisões estratégicas da BR para tentar fazer um crescimento sustentável da seleção. Né? Essas duas, certamente, foram estratégias. Outra estratégia foi no começo dos anos 2000, de o Brasil se manter dentro do Sul-Americano B e não tentar e não pleitear uma vaga no A. O Brasil ficou alguns anos jogando B, até para ganhar, venceu vários torneios, depois realmente pleiteia a subida para o A e consegue a vitória lá em Assunção e tudo mais. Né? Mas foi uma decisão também de consciência de qual era a situação da nossa seleção perante os demais na América do Sul. Né? Então, mas, de qualquer maneira, Viga, era legal essa questão do intercâmbio internacional, era muito, muito importante. Né? O sul-americano ele era disputado ano sim, ano não. Então, um ano era o adulto, um ano era o juvenil. Um ano era o adulto, um ano era o juvenil. Isso até os anos 80, né? E quando o Brasil não podia botar o time no sul-americano, pelo menos tinha equipes visitando o Brasil, né? E o Vitor, o Lucas Santos, hoje manager das seleções do Brasil, ele pergunta: o portal do rugby tem as escalações de todos os jogos oficiais da seleção brasileira masculina e feminina? Não. Isso é uma questão importante. A gente começou pelo básico. O básico é resultado da seleção, né, os placares. O passo além, que é o resultado, né, a própria confederação, o pessoal do alto rendimento, conversei bastante com o IG nos últimos tempos aí, com relação a isso, começaram a levantar, abração pro IG, eles começaram a levantar, tanto é que a iniciativa recente que a CBRU teve de dar os caps para os jogadores, ela passou por esse levantamento, né? Ela até deu uma força para o IG com alguns anos ali, que eu tinha esses números, para conseguir fazer essa lista de jogadores. Eu acho que a gente conseguiria hoje trazer, pelo menos os dos sul-americanos, as escalações sim. Precisaria parar, trazer esse levantamento aí junto que a seleção também fez, que a gente ajudou também a fazer, para ter as escalações. Algumas questões com relação a caps são complicadas. Por exemplo, só se efetiva o cap quando o jogador entra em campo. Então, muitas vezes, a gente tinha escalação, mas a gente não sabe qual reserva entrou no jogo. Isso é uma questão. Isso não vale cap, por exemplo. Né? Se não entrou no jogo, não vale cap. Não é considerado jogo para aquele jogador. Então, essa é uma questão importante. Da seleção feminina, tem um porém que é bastante complexo aí. Como que o World Rugby ele não tem hoje ainda um padrão de como que ele vai como é que ele dá os caps nos Sevens. Hoje em dia, o que eles contam são os torneios oficiais do World Rugby. E o problema disso é o seguinte: as seleções jogaram ao longo da vida toda torneios que envolviam clubes e equipes regionais, mas tudo bem, porque no 15 também não se considera cap, jogo contra clube, mas tem a questão dos campeonatos continentais, e isso é um problema. Né? Tanto é que deu uma discrepância no número, né? Os jogadores contavam um número e não era o número que elas tinham pessoalmente, por conta da questão do sul-americano, se ele entrava ou não entrava na conta. Então, também tem o Sevens é muito novo, no fundo, para o World Rugby. Ele precisava, talvez, conseguir fazer um levantamento maior para ter um cap mais justo, um cap que funcionasse para seleções, para os campeonatos continentais, por exemplo. Né? Hoje, na seleção brasileira masculina de 15, o jogador com mais caps é o Ige? Acho que já é o Moisés, hein? Moisés já passou. Já é o Moisés. Já. Já é o Moisés. Mas esse pessoal aí, Moisés, Tanque, Ige, Nativo, explodem o número de caps aí, são os jogadores que mais tem. E também caps nos jogos oficiais. Os jogadores mais recentes da seleção tem um pouquinho dessa vantagem, né? A seleção brasileira joga bem mais hoje, né? O pessoal que jogou nos anos 70, nos anos 80, tinha muitos menos jogos à disposição para eles, né? E eles também eram amadores, então muitos deles, você vê que quando você pega as listas de jogadores dos anos 70, anos 80, você vê vários jogadores que acabam depois não jogando um ano porque tinham questões de trabalho, de estudo, e não jogaram para a seleção, né? Também nessa questão, então é bom a gente separar as eras, né? Era amadora, dessa nova era profissional, semi-profissional, né? O Augusto ele coloca: por que o foco da seleção está só no estado de São Paulo? Olha, Augusto, já esteve mais. Hoje o rugby está muito mais espalhado pelo Brasil e tem muito mais atletas de todos os lugares do Brasil que vão de fato para o estado de São Paulo para treinar, porque o maior número de clubes, a maior estrutura do rugby do Brasil hoje ainda está em São Paulo. Então, não é o foco, não está só no estado de São Paulo, o rugby é de todo o Brasil.
Eu, É, inclusive, comecei a jogar rugby em Minas Gerais. Eu nunca joguei no rugby de São Paulo. Então, a eu nossa, em Minas Gerais. a nossa conta, Viga, é mais ou menos. Em termos, se a gente pegar os clubes ativos do Rugby 15, por exemplo, São Paulo tem mais ou menos 50% dos clubes ativos que jogam competições de Rugby 15. Né? Se você pegar só os campeonatos nacionais da CBRU e os estaduais, São Paulo é 50%. Né? De E clubes. O Jackson coloca: sou atleta de rugby da minha cidade, porém aqui é muito fraco para encontrar apoio e o time está praticamente acabado. Jackson, não deixa a chama morrer, viu? Não deixa a chama apagar. É um trabalho que é feito diário. O meu clube também, por muitas vezes, lá no começo, aos trancos e barrancos, quase acabou. A gente não deixou isso acontecer e hoje é um clube consolidado. Não desanima, segue em frente, porque há dias bons, há dias não tão bons, mas há dias muito melhores que vêm pela frente se a gente trabalhar com amor. Vai lá, Ô, Vitor. Viga, tem uma questão importante que eu acho legal de pegar isso. Eu já ouvi. Isso é uma coisa que, dentro da CBRU, eu já ouvi algo muito positivo, né? Que cada clube tem que ter noção do que ele quer ser. E aí, trabalhar a sua história é importante, porque muitas vezes o clube ele tem uma pretensão que às vezes não é realista com relação àquilo que ele consegue nesse momento. Então, ter consciência da sua construção histórica e do seu presente, do que você pode aspirar nesse momento, é muito importante. Esse realismo é muito importante, né? E história passa por aí, ter consciência do seu presente, né? O Marcelo Sila, lá de Salvador, ele pergunta: Vitor, pensando na questão de intercâmbio, por vários motivos, podemos dizer que foi dado um passo e não um passe para trás? Um abraço. Ele tá brincando com o título do meu trabalho de mestrado. É que o meu trabalho de mestrado, o nome dele é Passe para Trás, a introdução do rugby no Brasil no começo do século XX, né? É um trabalho que é basicamente sobre São Paulo, mas é por que eu falei, por que eu dei o nome de Passe para Trás? É porque, além da brincadeira com o passe do rugby, é porque nos anos 20, isso a gente comentou na nossa outra live, nos anos 20, o rugby teve um momento de expansão, no qual ele saiu dos clubes, saiu da comunidade de britânicos e começou a ser jogado por brasileiros dentro do paulistano. Teve treino no Pinheiros, teve treino no Corinthians, Vasco da Gama teve treino teve equipe nos anos 30. Não, É, O Greg deu treino no Vasco nos anos 2010, 2000. foi, mas a primeira geração é dos anos 30 do Vasco. O É. Vasco teve um time nos anos 30. E aí, por que eu chamei de passe para trás? Porque foi um ensaio, parecia que o rugby ia dar talvez um caminho, que é um caminho que aconteceu na Argentina. Na Argentina, os grandes clubes do rugby de Buenos Aires foram os grandes clubes do rugby argentino do futebol no começo do século, na virada dos O Alumni. vários. O Belgrano foi grande, o Lomas foi grande. São vários clubes que foram importantes. E o que aconteceu na Argentina foi que aquela disputa se profissionalizava ou não o futebol fez com que quem defendia o amadorismo se focasse no rugby. O rugby era o grande defensor do amadorismo naquele momento. E no Brasil, esse movimento dos clubes começarem a migrar, aparecerem clubes que eram importantes do futebol brasileiro, sobretudo do futebol paulista, começarem a explorar a possibilidade de jogar em rugby, parecia que era um passo semelhante ao que foi dado na Argentina, só que isso morreu nos anos 30. Então, por isso que eu dei passo para trás. Eu explico porque morreu nos anos 30 essa iniciativa lá no meu trabalho. O pessoal pode acessar que está lá no site de teses da USP, só jogar meu nome lá e rugby vai aparecer. O Vitor É, tocou nesse assunto, até me lembro de um papo com o Toto Camardon, ex-treinador da Seleção Brasileira de 15. O Toto é do Alumni, né? E ele fala que nos anos 30 o Alumni se retirou das competições profissionais do futebol porque o Alumni não concordava com o profissionalismo no futebol. E sim. aí ficou só com o rugby mesmo e o futebol praticado dentro das instalações do clube. Para o rugby era muito cara a questão do amadorismo nesse momento, né? E continuou muito importante por muito tempo, né? Só foi mudar realmente em 95 que o rugby virou profissional. Na verdade, só começou a haver uma pressão realmente maior em prol do profissionalismo já a partir dos anos 80 ali. A criação da Copa do Mundo de rugby em 87 tem muito a ver com isso, né? De uma pressão para começar a se abrir as possibilidades do espetáculo, né, global do rugby que envolvesse mais interesses, né? E o rugby acabou cedendo, virou profissional, mas, por muito tempo, o que constrói, tudo aquilo que a gente fala dos valores do rugby, eles foram construídos muito por conta da ideia do amadorismo, né? Então, Ó, ele tem... o Michel aqui pergunta, tem uma palavra específica para tackle? Bom, no português de Portugal, no português legítimo, original, é placagem, né?
Só que também tem uma tradução que fala que é desarme também, só a título de curiosidade, mas igual o Sami respondeu aqui, teco. O teco. Teco. É legal isso também, Virga, porque o rugby na Argentina, as primeiras regras escritas em espanhol, trazidas para o espanhol, foram logo no começo do século. Lá nos anos 10, eles já tinham começado a traduzir para o espanhol. No Brasil também demorou um pouco a tradução, né? Eu tenho, até expus na exposição que teve lá no Sesc em São José dos Campos, o pessoal que foi deve ter visto, um livrinho de regras da ABR traduzido, né, para o português. É nos 70, 80 que começa esse movimento. O Sami mesmo, se eu não me engano, tá aqui, pode falar, porque acho que ele também chegou a traduzir livro de regras as leis do rugby para o português na época dele também. A Jean foi uma das tradutoras do primeiro livro. Eu nunca encontrei esse, tem um livro mais antigo. O que eu encontrei foi esse aí do... Tá aqui comigo, daqui a pouco, aliás, eu posso pegar aqui na minha estante, viu? Virga. Ó, então vai pegar, porque a Karina acabou de mandar uma informação oficial. A Karina está me mandando aqui que em número de caps, em número de internacionalizações, o Ige é o jogador com mais internacionalizações. O nativo, Daniel Danielevich, é o segundo. Então, ou seja, 2 que vem lá do Desterro de Florianópolis. E o Moisés e o Tanque em terceiro. Então, o Ige em primeiro, o nativo em segundo, Moisés e Tanque em terceiro. Então, é essa informação ativo, né? oficial aqui que a Karina acabou de mandar para a gente. Karina, diretora de comunicação da Confederação Brasileira de Rugby. Tava na minha cabeça Moisés, porque ele é o primeiro ativo, né, no momento, que continua na seleção. Eu escrevi recentemente sobre isso. Eu não achei, mas final dos anos 70, viu? O Sami falou que ele traduziu nos anos 80, quando Stefano Arnold era o diretor de arbitragem, e o Xavier Volga também participou muito das traduções para o português do Brasil, das regras do rugby, das leis do rugby. Regras não, eu falei errado. Leis do rugby. Leis do rugby. Já o pessoal ficou com pedra aqui. Eu já vi um manuscrito, inclusive, tem um manuscrito em máquina de escrever, de uma dessas primeiras, grandinho, assim, dos primeiros que foi traduzido. Você me deu um exemplar, é de 79, não é? 79, eu tô tentando. Finalzinho dos anos 70. A Jim Himes, né, viúva do ex-presidente da Associação Brasileira de Rugby, o Bill Himes, ela foi uma das que mexeu com esse livro, enfim, né, dessa época. Mas isso era muito importante, né, porque começou a haver a possibilidade de se expandir o rugby, porque se você não tem as leis do rugby escritas em português, fica difícil, né, de você conseguir trabalhar isso, ainda mais naquela época que a internet não estava aí, né? Não existia internet para você pesquisar e descobrir como é que faz. As pessoas, nessa época, e é muito legal a gente trazer isso, porque o pessoal que jogou rugby nos anos 70, nos anos 80, dependia muito de material trazido do exterior. Tem vários... Eu lembro da exposição, a gente colocou uns pôsteres, inclusive, existiam vários pôsteres que eles traziam de fora e que eles usavam. Tinham pôsteres sobre como se chutar a bola, pôsteres sobre como taclear, como fazer lateral. Isso é muito, mas muito precioso para eles. Assim como os VHS. Quem ia para o exterior trazia um VHS de jogo. O pessoal conta que eles viam alguns jogos 10, 20, 30 vezes, porque é o que tinha para ver, então eles viam várias vezes os jogos pelo VHS. Né? Ô, Vitor, um tema interessante tem a ver com os símbolos do rugby do Brasil ao longo da história. Um deles está aqui atrás, que é a Arara, que foi em meados dos anos 90. E o Brasil teve vários mascotes, vários símbolos ao longo de toda a história. E você faz parte dessa história, inclusive, né? Bom, também. Quais foram... Ó, o Sami colocou, antes de ir para esse assunto, o Sami coloca, sempre convidávamos árbitros da União Argentina de Rugby para ministrar cursos no início da temporada nos anos 80. Intercâmbio da América do Sul sempre foi extremamente importante para o Brasil. Quais foram os símbolos e os mascotes que o rugby do Brasil já teve ao longo da história aí que você descobriu? Eu sei que o Zé Carioca foi um deles, né? Na CBRU tem uma flâmula que ela tem um símbolo de Brasília, inclusive, né? Verdade, tem aqueles arcos do Palácio do Planalto, né? É uma flâmula magnífica, porque é um momento ainda que não tinha sido sequer fundado oficialmente. Se olhar a data, se não me engano, ela está como 61. Não tinha sido fundada oficialmente a União de Rugby do Brasil ainda, era o início da coisa. Eles usavam essa flâmula. Depois o símbolo adotado da URB é aquele símbolo que a gente já conhece, que lembra muito esse daí que você está usando na BR. Ele é uma atualização daquele antigo da URB, que tinha o H, era dividido, né, verde e amarelo, assim, né? Da URB. Na verdade, o primeiro tinha um fundo amarelo no centro e tinha um RB escrito no meio, né? É um pouquinho diferente daí. O RB não era aqui, era compridinho de cima para baixo. Mas enfim.
Ó, caímos, mas voltamos. Estamos de volta aqui ao vivo. 6 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Já estou autorizando a entrada do Vitor. Ele já vai entrar aqui conosco. Jean-Marc Etlan também está aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, Jean-Marc. Acabei de voltar já, Virga. Eu acho que oscilou a internet, provavelmente. Mas ele tá falando do símbolo, né? Do Isso, você símbolo ia da... falar da primeira vez que eles quiseram fazer um mascote, um símbolo para o rugby do Brasil. Usou-se, né? A Argentina já usava o Puma, que é desde os anos 60. O Uruguai já usava o Quero-Quero, né? Que é o Tero. Lembramos que o Tero é um Quero-Quero, né? O Quero-Quero. O Condor chileno já estava aí. O Jacaré paraguaio também estava sendo adotado. O Brasil foi representado por um Zé Carioca, um periquito papagaio ali, né? Não sei definir muito bem, sinceramente, mas era um ave do gênero, tá? Um Zé Carioca. E ele foi usado bastante vezes. Tem camiseta que era usada, eu já vi camiseta, inclusive, até comecinho dos anos 90, utilizando a ave. Apesar de o Brasil não ser chamado dessa maneira nesse momento, né, mas era utilizado. Depois, essa ave vai evoluir. Ela evolui e vira o Marara, né? Transforma-se na Arara, que é o que está aí no fundo que você já mostrou. Que tava mas foi brevemente essa arara. E depois o Brasil acabou adotando a Vitória Régia, que é uma planta, né? Nos anos 90 adotou-se a Vitória Régia. E a Vitória Régia, ela acabou até sendo usada. Se você, quem entrar numa versão antiga do site da Federação Internacional, por exemplo, do World Rugby, na época IRB, vai ver que o Brasil era chamado, tinha lá como símbolo Vitória Régia, né? Seria o apelido. Mas ele nunca colou muito, né? Nunca colou muito. Aí o Brasil voltou a buscar um mascote. Quando começou a CBRU, o senhor participou, você participou, Virga, da proposta de fazer uma eleição para termos o mascote oficial, né? Já que a Vitória Régia não tinha colado muito como símbolo. E aí teve uma eleição com várias fases, o pessoal se reuniu. Você pode contar isso melhor? Isso daí foi em 2010 e foi muito engraçado. Um abraço aqui para o Jean-Luc Jadu, que é o CEO da CBRU, para todo mundo que está conosco. Um abraço para o Guerreiros Corubo, lá de Manaus, o rugby manauara e amazonense junto conosco aqui. O Sami colocando que a Vitória Régia foi invenção do querido Ange Guimerá, grande Ange Guimerá. É legal porque o Ange ele pensou uma coisa que o rugby tem um histórico de flora, né? Tem muitos países que usam fauna como símbolo, mas tem muitos países que usam flora. Ele trouxe a Vitória Régia, né? Ele trouxe a Vitória Régia. Mas boa noite, Léo Iral, médico eterno das seleções do rugby do Brasil. Léo, uma honra ter a tua audiência aqui. Ô, Vitor, esse negócio foi engraçado porque essa votação foi em 2010. O Eduardo Mufarrege, ele queria que mudasse, porque realmente, como você falou, a Vitória Régia não tinha pego, né? Na cabeça do pessoal. E aí a gente criou esse processo de votação em que a pessoa tinha que escolher um símbolo, né? E justificar, colocar um argumento por que ela escolheu aquilo. E a gente recebeu, eu me lembro, 99 sugestões, não, 90, um pouco entre 90 e 100 sugestões, né? E aí foram várias sugestões, as pessoas sugeriram também muitos iguais. Muitos iguais. Eu já vou chegar lá. Então a gente teve o Tupi, teve também a Arara, teve a Sucuri. No final, os 3 finalistas foram Tupi, Arara e Sucuri, né? Tamanduá chegou no top 5, não foi? Não, foi o top 3. Não, o Tamanduá. Tamanduá chegou perto ali das finais também. O Tamanduá chegou perto. Teve o Carcará, teve a Arpia, teve muito. Só que teve um que me chamou muito a atenção. Teve uma sugestão que foi o urso polar. Imagina o símbolo do Brasil sendo o urso polar. Tem mais um que foi genial, Virga. Você vai lembrar. A rapadura. Pensou? Só fazendo os rapaduras. Eu queria ver quem ia fazer um símbolo escudo aqui com a rapadura. O rugby é duro, mas é doce, algo assim, sabe? Tipo, é engraçado pra caramba. E o Sam me lembrou que o Diego Padilha, saudoso Diego Padilha, torcia pro Lobo Guará, é verdade. Mas, chegou longe também, né? O urso polar, símbolo é da Rússia, e a Rússia é frio, velho. Podia ser um urso polar com uma rapadura na mão. E aí foram os 3 finalistas, a Arara,
a Sucuri e o Tupi. E o Tupi, que foi ideia do Vitor sobre justificativa. O que você justificou, Vitor, isso aqui? Qual foi a sua justificativa para o Tupi? Que foi um Eu, concurso público aquilo. Foi um concurso foi, público e teve, a participação foi imensa. eu não escrevi, eu não fiz uma justificativa grande, eu colei um poema, o Juca Pirama, que é sobre antropofagia e tudo mais, né? De pegar o que vem de fora, deglutir e transformar em algo nosso, né? Foi uma justificativa assim, né? E colou, e aí você comentou na época comigo, né? De que tinha. De que ia para a final, né? E aí ficou a expectativa da votação, das pessoas votarem no site da Cyber que abriu. Foi bem legal, né? Porque, na verdade, não fui só eu que sugeri o Tupi, né? Foi a justificativa minha que colou, né? Mas o Tupi tinha sido um dos mais sugeridos, na verdade. Tinha várias pessoas que tinham sugerido temática indígena, né? Não foi só isso. Mas eu, sinceramente, se tivesse ganho Arara ou tivesse ganho Sucuri, eu acho que são legais. A Sucuri, a única questão é que aí mistura o México, né? Também uma serpente, não seria tão único assim, apesar que o Brasil já tinha mais história no rugby do que o México, né? Mas Arara seria também super legal, porque já tinha sido inclusive parte da história do nosso rugby, né? Mas ganhou o Tupi e aí tinha uma viagem, né, Virga? Era um prêmio pro vencedor, né? Foi lá pro Rio Sevens, Não, você não foi para o Sul-Americano de Bento, não? Não, foi pro Rio Sevens. Ah, o Foi Rio pro Rio. Sérgio, 2012. A 19 está aqui conosco ao vivo, Thay Fujioka também, Caroline Nunes, Negro Juan 76 também, Carlão Sanches. Um abraço para o pessoal de Barra Bonita, que também está aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. Bom, somos tupis e por causa disso também a seleção feminina adotou Iaras, né? Também nesse processo todo. As Iaras é uma questão interessante, né? Quando a gente sugeriu o Tupi, né? Tupi, teoricamente, ele poderia ser usado também pelo feminino, né? Não é exatamente um nome masculino, né? Mas elas buscaram uma identidade própria, o que faz muito sentido, e eu acho muito legal que tenha se firmado como Iaras, justamente porque como o Brasil foi um dos primeiros a fazer uma votação para ter um símbolo, né? Uma votação pública para ter um símbolo. Normalmente, os símbolos eles foram nascendo espontaneamente ao longo do século XX aí, né? Foram surgindo e sendo oficializados, né? O Brasil fez uma votação, que é algo muito legal. Outros países recentemente também fizeram, se não me engano, a Alemanha adotou um apelido recentemente, né, que não tinha antes também, enfim. Mas o fato das Iaras ser uma temática que elas pegaram a ideia indígena e transformaram no nome delas, veio de dentro do elenco, acho muito legal. Mostra que é forte entre elas, né? Isso é muito importante. Seria legal, acho que em breve a gente ter talvez o desenho, né? Um desenho próprio para as Iaras. Porque isso é normal no mundo do rugby, vários países têm um apelido diferente para o feminino, né? A Argentina tem o mesmo, por exemplo, Las Pumas e Los Pumas, mas a Nova Zelândia tem All Blacks e Black Ferns, a Austrália tem o Wallabies e o Walrus, né? Tem vários países que mudam o nome, então é super positivo também, né? Bom, e dentro dessa temática da seleção, a gente tem uma história muito bonita, né? Que o Brasil recentemente começou a fazer muito mais parte do que antigamente. Mas isso dentro da história não deve ser esquecido, como nada dentro da história deve ser esquecido. Mas nos anos 80, a Confederação Sul-Americana, a CONSUR, fez a iniciativa de criar uma seleção sul-americana que começou fazendo digressões para a África do Sul. E a gente teve, apesar que o rugby do Brasil não era o grande expoente da região, a gente teve brasileiros convocados, né, Vitor? O Diego Padilha, o Pedro Luiz, o Pedro, ele tinha esse apelido de Pedro porque ele era gago, infelizmente ele faleceu num acidente de moto há mais de 30 anos. Conta um pouco dessa história dessa seleção sul-americana, que estreou em 1980 e tinha como símbolo os quatro símbolos, né, os quatro mascotes do rugby do Cone Sul, né, que era o Condor do Chile, o Quero-Quero do Uruguai, o Puma da Argentina e o Jacaré paraguaio, mas em cima do escudo a bola que representava o Brasil, porque o Brasil, como não tinha nada, nenhum símbolo, eles optaram por representar o Brasil através dessa bola que era presente no escudo da BR. Essa história, quem me contou da bola foi o Diego Padilha, saudoso Diego Padilha. Conta um pouco mais dessa história da seleção sul-americana, Vitor. É importante colocar a seleção sul-americana, basicamente, anos 80, a África do Sul, o pessoal já deve ter ouvido essa história várias vezes, né? A África do Sul vivia o regime do apartheid, que é um regime de segregação racial,
e que foi sofrendo um cerco internacional para que mudasse a política deles. Naquela época, a África do Sul, por exemplo, não poderia um jogador que não fosse branco jogar para a seleção sul-africana. Né? Começou a quebrar lentamente isso, Errol Tobias foi o primeiro, depois Chester Williams, ainda na época do apartheid, o Errol Tobias, mas nesse momento havia uma pressão internacional contra o regime do apartheid. E, e, a, e, e a, alguns países foram buscando soluções para não ficarem sem enfrentar a África do Sul, porque a África do Sul é uma grande potência do rugby mundial. Né? E na América do Sul, todos os países faziam, não estavam alinhados com relação a isso, mas não haveria nenhum impedimento de se montar uma seleção sul-americana, uma seleção combinando os países, uma seleção que fosse inspirada naquilo que era, por exemplo, os British Irish Lions, que é a seleção britânica que é formada até hoje, né, entre ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Então formou-se uma seleção para continuar tendo atividade. Na América do Sul isso era muito importante para eles naquele momento, porque a Argentina, sobretudo, ela não tinha tantas oportunidades de enfrentar seleções de maior nível com tanta regularidade. Ela enfrentava, a gente tem viagens de França, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, para a Argentina sim, a Argentina jogava contra esses grandes, mas não jogava com a mesma regularidade, talvez, de outras seleções entre essas seleções mais importantes do rugby mundial naquele momento. Então eles montaram uma seleção para poder ter um jogo contra a África do Sul. Né? E foi bastante bem sucedido na época, inclusive os Jaguares tem uma vitória, inclusive, sobre a África do Sul, né, que foi a primeira. Os Jaguares, na época era chamado, venceram a África do Sul antes da Argentina, como a Argentina vencer a África do Sul. Né? Foram vários jogos, a gente teve 2 brasileiros envolvidos, né, o Pepe Cardoso e o Diego Padilha, como você falou. Na prática, a seleção que enfrentava os Springboks era a seleção argentina. Eram poucos que não eram argentinos que eram escalados ali. Mas existiam jogos contra outras equipes, não era só contra a Argentina, eles faziam jogos contra as seleções provinciais e além da África do Sul. E aí sim tinha a participação de todo mundo. Né? Ó, o Tato Bacino colocou aqui, ó, que a primeira seleção sul-americana foi formada em 75 por atletas do Paraguai, Chile e Uruguai. O comentário aqui do Tato Bacino. Abração para ele que faz um trabalho magnífico na Sudamérica Rugby. Pessoal, entre lá no site da Sudamérica Rugby, que tem a história de vários sul-americanos que é ele que escreve, é muito legal. Ele tem uma história do sul-americano 64, que foi no Brasil que ele escreveu, e o sul-americano seguinte, 73 também, enfim, é um trabalho muito importante. Ô, Vitor, ao longo da história também no rugby do Brasil, a gente teve vários clubes que tiveram suas atividades extintas, que terminaram praticamente. Eu acho que o mais marcante, na minha opinião, é o Alphaville, o fim do Alphaville, que eu nunca entendi o porquê no começo dos anos 90. Depois cada um foi para um canto, cada um foi para um clube. Quais são os outros exemplos que você encontrou na sua pesquisa de clubes que terminaram, que encerraram suas atividades assim e que foram importantes dentro de um determinado período de tempo do rugby do Brasil? O Alphaville é um grande campeão que foi perdido, né? Todos os campeões brasileiros, o Alphaville é aquele que não existe mais, né? O Alphaville, inclusive, né, tem outra equipe que foi campeã brasileira, que era o São Paulo Barbarians, mas existe uma sequência ali do Barbarians para o Alphaville, enfim. Então, essa história é uma história que acabou de uma entidade importante que acabou se perdendo. Né? Aliás, é uma questão interessante do Alphaville, né, porque eles tinham uma parceria com um clube social, né, o Alphaville Tênis Clube, e deixaram de ter, né, o que mostra que o rugby sempre teve dificuldade de conseguir uma parceria mais duradoura com clubes sociais, clubes que têm sua própria estrutura, né? Compete com outras modalidades e acabava não conseguindo se firmar nesses lugares, apesar que o Alphaville teve bastante tempo de história. Dos clubes, Virga, certamente São Paulo e Palmeiras, né? O rugby esteve na Sociedade Esportiva Palmeiras e no São Paulo Futebol Clube. Os dois foram clubes importantes que brigaram não foram campeões brasileiros, mas brigaram por títulos. O São Paulo foi vice-campeão, inclusive. Palmeiras tem título de um torneio lá no Uruguai, inclusive, então são duas equipes que marcaram época na história do rugby brasileiro. Né? Tem outro certamente importantíssimo para a construção do rugby brasileiro é o Nippon Country Club, que era o clube da comunidade japonesa. Os japoneses têm uma participação muito importante na história do rugby brasileiro, que muitas vezes a gente esquece hoje, porque não tem um clube que seja herdeiro dessa tradição. Mas teve rugby entre os japoneses lá atrás, nos anos 20, eles chegaram até uma equipe de japoneses, chegaram depois a ter equipe em Minas Gerais, com os Minas, que a gente já comentou na live anterior, e o Nippon em São Paulo, o Nippon que teve muita história, reunindo a comunidade japonesa, muitos japoneses que praticavam rugby no Japão vinham para cá e queriam continuar jogando e montaram o Nippon. Além dele, a Federal, né? Federal, um outro clube importante que
passou para a primeira divisão, Federal, federal. passou para a primeira divisão no brasileiro, é outra importante. Tem vários, lá no Paraná teve o Araucária, que foi o primeiro clube que jogou ali, o segundo clube, né, de Curitiba para jogar contra o Curitiba. É, O Edson Calegari falou aqui o Colorado. Colorado é o próprio. É que o Colorado ele tem como sequência o próprio Curitiba Rugby Clube, né? Mas sim, o rugby passou pelo Colorado, né? Lá em Brasília mesmo, Virga, né, o time original de Brasília não existe mais, não teve sequência, né? Do Brasília Rugby, né? O Brasília Rugby Clube não teve sequência, é um clube que teve sua importância naquela região também, né? O Alecrim. O Alecrim também tem uma sequência hoje que é o Natal Rugby Clube que ainda existe, né? No Rio de Janeiro, o Guanabara atual, ele foi uma refundação do Guanabara original. O Guanabara original era o clube dos franceses, que na verdade não é exatamente o Guanabara atual não é exatamente a sequência daquele Guanabara, são duas gerações, dois projetos distintos, né, que se conectam pelo nome, né, alguns símbolos foram usados depois também de novo, mas são equipes com histórias separadas, né, no tempo. E vários colégios, né, Viga? Vários colégios tiveram rugby em São Paulo e Muito. são O Sami coloca aqui o Rio Cricket também, né? Quando decidiu muito não jogar mais, né? lógico. O Rio Cricket ele chegou a jogar, tem campeonato brasileiro nos anos 70 que ele joga o mesmo campeonato que o Niterói, inclusive. Porque o Niterói e o Rio Rugby eles nascem do Rio Cricket, né? Do rugby que existia no Rio Cricket, mas chegou até um momento que eles chegaram a coexistir. O Rio Cricket certamente é um dos grandes, né? Que é um dos times que ajudou a fundar praticamente o rugby no Brasil lá atrás e seguiu até os anos 70. O Santos Atlético Clube também, que é um clube que ainda existe em Santos, também teve rugby, mas o Santos teve só lá antes da Segunda Guerra Mundial, né? Mas é um clube também histórico, assim como foi o Paulistano, por exemplo, assim como foi a Associação Atlética das Palmeiras, é um clube que não existe mais, lá nos anos 20, né? Que eu já falei, né? Assim como outro time, os Minas, que a gente falou agora, né? Teve rugby no interior de São Paulo, teve várias o São Carlos teve idas e vindas, né, de gerações diferentes, teve rugby em Bauru, lá que você já foi atrás dessa história. O rugby do Bauru, o preparador físico lá nos inícios dos anos 70 era o Nuno Cobra, que depois foi ser preparador físico do Ayrton Senna, né? Então, o Nuno Cobra já envolvido com rugby lá no início dos anos 70. Outro clube que jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi o O'Malley's. O O O'Malley's Mar... jogou em 2000. Era o clube do pub. Tem um pub famoso de São Paulo, aí na região da Paulista, né? Eles tiveram uma equipe, montaram uma equipe e jogaram o Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Também faz parte da história. o Piracicaba tem atividade até hoje. O Piracicaba, em alguns momentos, jogou mais como Exalc do que Piracicaba, mas ele está com as atividades desde 76 Sim, mesmo. acho que eles existem. Ô, Vitor, e você descobriu na pesquisa também que foram vários os jogos pela televisão no final dos anos 80. A gente teve uma sequência aí de jogos que foram transmitidos, né? A gente já falou, chegou a ter jogo na Band, chegou a ter jogo na Cultura. O Luciano do Vale chegou a mostrar rugby, né? É uma pena que acabou não tendo sequência, né? Isso no rugby brasileiro. A partir dos anos 90 ele começou a sair, né? De cena aí da TV brasileira. Ele vai retornar mesmo a partir da ESPN em 2003, mas é um momento importante porque a gente falou isso na live anterior brevemente também, né? Foi. Como que o rugby, até os anos 80, comecinho dos anos 90, mas sobretudo nos anos 80, ele teve presença, anos 70, anos 80, ele teve presença na imprensa. A imprensa, na época, tanto a televisão, mostrava esportes amadores, como também os jornais noticiavam esportes amadores. Isso era normal. Você abria a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Gazeta Esportiva, o Jornal do Brasil, todos eles têm notícia de rugby naquela época. E isso se perdeu com o tempo. Né? Os anos 90 criam ali um apagão das experiências todas. Anos 2000 também continuou bastante afastado até começar ali no final dos anos 2000 a ser aliás, nos anos 2000 não, nos anos 2000 volta o rugby à televisão, né? Tanto sul-americano quanto ESPN. Mas mesmo assim ainda demorou para conseguir se firmar mesmo ou chegar algo perto do que foi no passado. O rugby nacional de clubes nunca voltou em termos de virar notícia na imprensa geral, nunca voltou ao cenário dos anos 80. Né? A seleção brasileira voltou a aparecer na televisão, voltou a ser noticiada, mas os clubes não. Isso é uma pena, porque a gente teve os clubes sendo noticiados por muito tempo. Né? Ô, Vitor, eu queria contar uma história pessoal que eu participei disso daí. Você falou do rugby pela televisão.
não é tão antigo quanto a galera aqui que está acompanhando a live, né? Que lembra dos jogos antigos, mas o negócio que é uma das histórias mais... Ó, o Sami coloca aqui, quem que chamava o Scrum de caranguejo? Era o Luciano do Vale, Caranguejo. sabe? Chamava o Scrum de caranguejo? Vitor deu No, uma no, no, travada aí, acho que logo ele volta. Ah, voltou. dois termos que são sensacionais. Um era do esporte do caranguejo, que o pessoal já deve ter visto num vídeo que ainda tem no YouTube aí, né, com o Repórter S lá e tal. O outro era que era muito normal nos anos 80, já havia algumas notícias que eles chamavam o rugby de o esporte da melancia. É sério? A bola é com formato de melancia. Eu já vi algumas notícias que eles usaram, mais de uma, que eles usaram esse termo. Ô, Vitor, o Ítalo fez uma pergunta aqui. Era o que eu ia falar, mas eu quero saber de você primeiro. Qual que é a sua maior lembrança enquanto colaborador da CBRU? O período que eu estive na CBRU, tem várias boas lembranças. Assim, para mim, o momento mais especial, certamente, foi fazer o Circuito Mundial Feminino lá em Barueri. Aquilo foi um momento magnífico, no qual a gente teve contato, sabe aquele sentimento de pertencimento a uma comunidade global do rugby, a presença do ouro do rugby, a presença das equipes internacionais no Brasil. Aquele momento, para mim, é o mais precioso por conta desse sentimento de pertencimento. Mas tem muitas outras histórias muito boas. Eu acho que o Ítalo está se lembrando, certamente para mim seja o momento talvez mais marcante em termos de experiência entre um misto de humor, de dificuldade, mas de realização, foi a transformação do estádio do Nacional. Essa história é ótima, porque a gente ia ter a transmissão. Foi da seleção brasileira ou foi do Campeonato Brasileiro? Agora acho que foi do Campeonato Brasileiro, se não me engano. O Ítalo pode me corrigir agora. Foi um evento que foi feito no Estádio Nacional, o Nicolau Alayon, que a gente tinha que montar um campo de rugby lá. Porém, às vésperas do evento, que a gente ia. O planejamento estava tranquilo, o Ítalo que cuidava disso, inclusive, estava tranquilo. A gente ia montar um campo de rugby lá no Nacional. No entanto, o Nacional acabou marcando, acho que foi um erro de comunicação ali, marcou um jogo de futebol para o mesmo dia, de manhã. E aí, é, o Ítalo que viveu isso mais do que eu, porque eu cuidava da parte de imprensa, para mim não foi tão hard aquele momento, né? Para o Ítalo foi muito Uau! mais ele, o Bernardo, o Warren, o Kevin, eles passaram ali uns bocados, porque eles tinham que transformar um campo de futebol. 20. Corinthians e Palmeiras sub-20, era. Isso é. Eles tinham que transformar um campo de futebol em campo de rugby em tempo recorde com a televisão. Então eu fiquei lá, o Thiago, a gente ficou lá, né, falando com a imprensa, Sport TV e tal, tentando, não, tá tudo certo, as coisas vão andar bem e vai acontecer o jogo. E o Ítalo lá embaixo se matando para transformar, pintar campo e mudar as coisas. Mas isso mostra, primeiro, como que a equipe era boa e eles conseguiram, o pessoal que estava lá no campo conseguiu transformar o campo de futebol em campo de rugby em tempo recorde, mas também como que é um processo né, de luta para conseguir firmar o rugby, para o rugby ter seu espaço, seja nos estádios, seja na televisão. Foi um espaço conquistado que a gente teve que valorizar a conquista, fazendo um negócio em tempo recorde que era muito difícil, bom, parabéns pro Ítalo, porque ele conseguiu, ele e o Bernardo ali, lideraram um processo que na hora que eu vi a situação, falei, caramba, cocei a cabeça e falei, será que vai dar tempo? Mas eles conseguiram. Um abraço aqui para o Robledo Veiga, grande Robledo, que sempre é um batalhador aí do rugby do Brasil. E também para o Martin Schusterman, grande Martin Schusterman Lucuta, que jogou a Copa do Mundo de 2007 e ele foi treinador da Seleção Brasileira de Rugby Sevens também. O Ítalo, quantos cabelos perdidos o Ítalo perdeu também nesse tempo todo. Mas a minha história, que eu ia contar antes, mas é uma das grandes lembranças que eu tenho, que foi a final do Campeonato Brasileiro de 2011, que foi feita lá em Embu das Artes, o Campeonato Brasileiro de Rugby 15 masculino lá em Embu das Artes. E era a final entre São José e Bandeirantes. E na Jogão. época, foram acho que 4 mil, 5 mil pessoas no estádio. O Bandeirantes levou ônibus de torcedores, foi muito bacana. E o Sami coloca em pensar que o primeiro estádio da era CBRU foi em Embu das Artes. E eu tenho muita boa lembrança desse estádio, por quê? Porque quando foi a semifinal SPAC contra São José, ou São José contra São José contra o Desterro. Bom, os semifinalistas eram São José, Desterro, Bandeirantes e SPAC. E foram para a final São José e o Band.
e o São José, as semifinais foram transmitidas pelo Sport TV e foram um sucesso. Foram um sucesso. E aí, estava marcado a final para Sport TV 2. Começar às 9 da noite, no Sport TV 2. E estava para começar esse jogo às 9 da noite. Aí, em função da audiência, o Sam me coloca, o Léo da Manha era o gerente de eventos, é verdade. Em função da audiência, a expectativa estava muito grande e não parava de chegar gente. Aquilo foi deixando a gente animado, né? E eu me lembro que o Alfredo Toné, grande produtor do Grupo Globo, que fazia Fórmula 1 nos anos 80, mandou a gente tampar atrás dos Hs com uma lona preta para que os caminhões da transmissão não aparecessem. Um negócio absurdo, assim. E a gente teve que tampar aquilo de umas... Não sei como foi feito aquilo, mas foi feito. E aí, o estádio começou a ficar lotado. E aí, a ansiedade, a expectativa para o jogo tremenda. Vitor, amigos que estão acompanhando aí, chegou, acho que faltavam 20 minutos para começar o jogo, ou seja, 20 minutos para o pontapé de saída. Chegou o diretor da Sport TV para a gente e falou assim, ó, o jogo vai entrar no Sport TV 1. O jogo vai entrar no Sport TV 1 e vocês vão atrasar o jogo no tempo que for necessário, porque está rolando um jogo de tênis no Sport TV 1 e o jogo de tênis tem que acabar porque vocês vão entrar no Sport TV 1 logo em seguida. E eu falei, nossa, aí todo mundo, puxa, a gente atrasa o jogo. Quando terminar a partida de tênis, a gente entra no jogo, mas entra no Sport TV 1. Porque naquela época não eram todos os assinantes da operadora que tinham acesso ao Sport TV 2. Não era todo mundo, era só o Sport TV 1. Poxa, a gente estava no Sport TV 1. E aí foi. O jogo de tênis acabou 21h45. Tão logo acabou o jogo de tênis, acho que 9h50 da noite, 21h50, 21h55, entrou ao vivo São José e Band pelo Sport TV 1. E foi um sucesso de audiência. Estourou não sei quantos pontos e pelos cálculos do Ibope dava uma audiência de 5, 6 milhões de pessoas. Pô, foi emocionante aquilo. Foi emocionante. O jogo acabou perto da meia-noite. Eu me lembro que o Bernardo nesse jogo saiu com protocolo de concussão. Eu me lembro que isso daí também o bicho, o Cristiano Clay, levou cartão amarelo. Tinha o microfone, o senhor Xavier Volga apitou a final, e o Xavier deu o cartão para o bicho cumprimentou o Xavier e saiu, e a imprensa no Brasil ficou, nossa, onde já se viu, levou o cartão amarelo e se cumprimentou o árbitro. E aí o Renato Maurício Prado escreveu uma coluna no Globo na segunda-feira que não menosprezou, mas que condenou. Poxa, onde já se viu? A primeira vez que eles estão na televisão, então o jogador tem que ser bonzinho com o árbitro. E aí o Cauã, lá de Brasília, respondeu fenomenal, Renato Maurício Prado, que agradeceu a carta do Cauã. Puxa, aquilo foi, para mim, foi o mais bacana enquanto eu tive na CBRU. Foi quando eles decidiram de última hora levar do Sport TV 2 para o Sport TV 1, o jogo atrasou, ninguém discordou, vamos jogar no Sport TV 1 em horário nobre de sábado à noite. Foi isso que aconteceu. Eu lembro esse jogo aí, eu estava no estádio, teve aquele atraso e tudo mais, né? Mas por uma causa nobre. E eu lembro que você me salvou nesse dia, porque eu não tinha como voltar para casa, você me deu carona. Foi, porque a gente saiu de lá, acho que era 12h30, 3 da manhã. Até que tudo ali foi. Thiago Perovic, olha, o Thiago Perovic também é uma história muito bacana, ele tá mandando um abraço aqui. O Thiago é brasileiro, filho de argentinos, mas que ele foi para Buenos Aires muito pequeno, com 4 anos. E lá ele jogou no Monte Grande, ele fez a carreira dentro do rugby dele de Monte Grande. Só que ele tem a nacionalidade brasileira, só que na Argentina ele é estrangeiro. E aí ele mandou um e-mail para mim, ele veio fazer um teste aqui e deu certo, e ele acabou que deu certo. E fez parte da seleção, ele jogou o Sul-Americano 2012. Vitor, eu estou recebendo aqui o recado que a live já vai acabar e está dando 1 hora. O tempo voou. Obrigado, Vitor. Valeu demais. Eu que agradeço, Vitor. A gente tem várias histórias, tanto a gente que participou desse início todo, né? O portal, na época, blog do Rugby, foi fundado em 2009, né? Então a gente pegou essa transição toda, da BR para a CBRU, e você estava lá na CBRU na época também, depois eu passei para a CBRU, enfim. A gente tem também as nossas histórias pessoais, mas que se confundem nessa mistura toda da história do rugby no Brasil, né? Que é uma história longuíssima, né? Tem aí mais de 120 anos de rugby que a gente tem que... Mais de 120, mais de 130 anos. Mais ou menos 130 anos, né? 1890. Para fechar, como é que faz para ter acesso ao seu livro e comprá-lo, Vitor?
O livro a gente soltou primeiro, né, por enquanto, uma primeira versão dele na Amazon, tá? Então o pessoal pode comprar só online, ele tem formato Kindle. Não precisa ter o Kindle, viu? Tem muita gente que ficou me perguntando, precisa ter o Kindle, eu não tenho o Kindle. Na verdade, dá para baixar o aplicativo e ler online, então não precisa ter o aparelho em si da Kindle, né? Dá para ler de qualquer maneira. É uma primeira versão, uma versão online, que é aquilo que eu tinha comentado na outra live. Ele é uma primeira narrativa que ajude as pessoas a começarem a entender esse percurso histórico, né? Certamente, se eu aparecer a oportunidade de se imprimir, a gente estaria um trabalho com as fotos maior, né? A gente não colocou tantas fotos nele, a gente estaria um trabalho de fotos maior. Lógico que, como qualquer livro, pode ser que haja um ou outro ajuste, uma outra informação a mais, correções, adições. Sempre estamos abertos, isso é muito importante, por isso que eu peço para quem leu e achou que faltou alguma coisa, poxa, né? Tem um clube, tem um campeonato, pô, traz, a gente é sempre importante poder entrar em contato, né? victor@portaldorugby.com.br, Victor com C, @portaldorugby.com.br. Mas acho importantíssimo, pessoal, ter contato com essa obra e ler pela primeira vez um percurso, né, consistente da história do rugby no Brasil, das suas origens até, até a virada. A gente não entrou no período do CBRU, é bom ter um distanciamento maior, né, temporal, né, para a gente poder entender como se coloca esse período, que foi um período importantíssimo dentro de um quadro geral da história do rugby no Brasil. Né? Então a gente parou ali em 2009, mais para frente, certamente. Na verdade, Rodrigo, isso é uma coisa que a gente falou, né? Outra, se a gente escrevesse a história do rugby no Brasil de 2010 até 2020, assim, aconteceu tanta coisa, tem tanto clube, tanto campeonato aparecendo, se formalizando, etc. Tantos jogos no Brasil, a seleção brasileira jogou mais do que nunca, que talvez a gente dobrasse o livro, né? Então, não sei se dobrava, mas ali uns 50% a mais o livro talvez teria ali, né? Enfim, enfim. Mas é isso. E fica o meu convite pro pessoal acessar lá. E aí essas dúvidas com relação a campeões, jogos do Brasil, estão no portal do rugby. O pessoal pode entrar lá na seção tabelas e olhar quanto jogo a seleção brasileira já jogou aí, masculino adulto, masculino juvenil, de sevens e de 15, feminino de sevens, feminino de 15, juvenil de 15, juvenil de sevens, universitário de sevens, cara, tem um monte de coisa lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para todos vocês que estiveram conosco nessa live de pouco mais de uma hora. Pouco mais de uma hora porque a gente caiu e depois voltou, então por isso que não foi encerrado, mas o tempo é curto e eu daqui a pouco tenho que ir também. Um abraço último aqui para o Carveiros Rugby de Santa Catarina, lá em Criciúma, grande galera de Criciúma. Pessoal do Jurassic Pira. O nome do livro é A História do Rugby do Brasil, 1891 a 2009. O Léo Iral, vocês podiam continuar mais uma hora. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Parabéns a todos vocês, porque são vocês que fazem diariamente a história do rugby do Brasil, que o Vitor colocou entre 1891 a 2009. Mas essa live é feita para todos vocês. Então, que vocês que estão começando com os clubes aí, sigam em frente, porque vocês, passo a passo, pouco a pouco, dia após dia, estão construindo a história do nosso rugby, que é tão importante e vai ficar para a eternidade. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Dependendo da Karina aí da CBRU, a gente faz uma outra live, tá certo? Tato Bacino, parabéns pelo trabalho, felicitações pelo trabalho com a história do rugby de Sudamérica. Felicitações aí a todos. Saudações ovaladas, Vitor, parabéns mais uma vez. Porto Seguro Rugby na audiência. Um grande abraço, saudações ovaladas, até a próxima.